Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo o que é notícia no Brasil e no mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E nós vamos começar essa edição falando do clima. O ar quente e seco voltou para alegria de uns, né, e tristeza de outros. Uma nova onda de calor começou ontem, no domingo, e é a 8ª onda de calor que atinge o país neste ano. E as temperaturas podem passar de 40 graus. Vamos conferir. O calor ganhou ainda mais força nesta semana. As temperaturas devem subir nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Já é a 8ª onda de calor do ano e deve durar até o dia 8 de outubro. Preparem-se para a qualidade do ar comprometida, potencial alto para queimadas e visibilidade prejudicada com céu mais esbranquiçado. De acordo com a Climatempo, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20% nas capitais das regiões mais afetadas. No centro-oeste, no interior de São Paulo, no Tocantins e no interior do Nordeste, as temperaturas voltam a ficar cerca de 3 a 5 graus Celsius acima da média e as máximas podem atingir 39 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em Campo Grande. Os termômetros devem chegar a 40 graus já nesta segunda-feira. Em Cuiabá, a previsão é que a cidade ultrapasse os 40 graus a partir de amanhã, terça-feira. É com certeza um assunto que interessa para todo mundo, afinal, afeta a nossa vida diretamente. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Vitor Tacal, ele é meteorologista da Climatempo, uma referência no assunto. Boa tarde, Vitor, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar com vocês aqui para explicar um pouco mais sobre como vai ser essa onda de calor aí que vai afetar o Brasil Central nesses próximos dias. Legal. Então eu peço que você já fale agora desde o começo, né? Essa onda de calor, ela veio para ficar? Não vai ter mais frio neste ano? Olha, Kleber, na verdade, esta onda de calor vai se concentrar principalmente, como eu disse, na faixa central. Então, centro-oeste do país, no noroeste e oeste de São Paulo, algumas áreas também de Minas Gerais. Nessas áreas, sim, não vai ter frio por alguns dias, né? Então, o tempo vai permanecer seco e quente, porém, nas regiões que estão mais próximas da costa, vai ter, sim, influência de duas frentes frias que estão previstas aí para o decorrer desta semana e da próxima. Então, essa onda de calor, de fato, vai afetar mesmo essa faixa mais central do país, aí, que engloba as regiões centro-oeste e sudeste. Correto. Então, ela vai afetar, mas ela tem um tempo determinado. O frio deve voltar, então, né? Exatamente. Na verdade, nas regiões aqui costeiras, né, a gente não está chamando de onda de calor, né? Claro que vai ter este aumento mais intenso das temperaturas nos próximos dias, porém, como para definir uma onda de calor precisamos de pelo menos 5 dias aí com temperaturas 5 graus acima da média para o intervalo de tempo, então a gente não pode denominar. Por isso mesmo que eu comentei, né, a onda de calor vai mesmo afetar em áreas do centro-oeste, no noroeste e oeste de São Paulo, áreas também do Distrito Federal, Goiânia e o interior de Minas Gerais. Agora, nos próximos dias, a partir mais ou menos de quinta-feira, uma nova frente fria vai avançar sobre o sul do país e também vai vir aqui pelo sudeste. Então, ela vai trazer tanto condições para a chuva, principalmente em áreas litorâneas, quanto também vai contribuir para a ligeira queda das temperaturas. Então, para as pessoas que gostam aí de frio e estão aqui alocadas nas regiões próximas à costa, o calor não vai persistir por muito tempo. Correto. Agora, o ar seco e o risco de queimadas foram as grandes preocupações do país todo, né? Nesse último mês. E essas características, essas condições devem continuar? Olha, Kleber, realmente este período de estiagem, né, que foi a nossa estação seca, o inverno, ele foi muito assinalado, muito acentuado, né? Então tivemos inclusive a antecipação do período de estiagem aqui na região e que foi que contribuiu, né, para justamente agravar o problema da condição de tempo mais seco e das queimadas. Agora, na primavera, estamos na estação de transição
entre esse período mais seco e o período mais chuvoso. Então, a tendência é de que sim, no decorrer das próximas semanas, dos próximos meses, a gente tenha uma maior circulação de umidade que vai contribuir para que se atenue esse agravamento, essa situação que vem assolando aí das queimadas no interior do país. Correto. Para finalizar, então, no próximo final de semana acontecem as eleições, o Brasil todo vai se mobilizar, uma data importante. Qual que é a previsão que você passa aí para algumas regiões, principalmente? Qual que é o alerta que você faz? Olha, Kleber, aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, o tempo ele vai permanecer fechado, porém sem condições para chuva forte. Então, no sul do país também, Rio Grande do Sul, que vem sendo afetado aí por grandes volumes de chuva nos últimos dias e também no decorrer dos próximos dias, a partir do fim de semana, grande parte da região já vai contar com um tempo mais firme. Porém, em algumas áreas, principalmente áreas litorâneas e áreas costeiras, pode ser sim que a gente tenha ocorrência de chuva isolada em algumas áreas do litoral paulista, também no litoral do estado do Paraná. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o Vitor Tacal, ele que é meteorologista da Clima Tempo. Vitor, seu trabalho é fundamental e a gente agradece muito a sua participação aí, dando dicas. Eu, em especial, que vou trabalhar nas eleições, já agradeço de antemão as suas previsões, as suas informações. Muito obrigado, Kleber, pela participação. Foi um prazer estar aqui. Estamos sempre à disposição aí para o que for preciso, para ajudar a difundir e principalmente para ajudar também a vida das pessoas. Tá certo, então. Um grande abraço. E olha só, a gente vai mudar de assunto agora para trazer um alerta. Olha só, 1 em cada 4 brasileiros perdeu dinheiro em golpes digitais no último ano. O estado de São Paulo lidera o ranking e os idosos são as principais vítimas. Vamos ver na reportagem. A pesquisa inédita feita pelo Datazenado em parceria com o Nexus ouviu 21 mil pessoas e revelou que em cada 4 brasileiros, um deles foi vítima de golpes digitais só nos últimos 12 meses. Esse é o levantamento mais amplo já feito sobre o assunto, que mostra também que mais da metade das vítimas ganham até 2 salários mínimos. Ainda de acordo com o estudo, São Paulo lidera o ranking dos golpes, com 30% dos entrevistados dizendo já terem perdido dinheiro para criminosos digitais. O segundo estado com maior incidência é o Mato Grosso, com 28%, seguido por Distrito Federal, Roraima e Espírito Santo, e segundo a pesquisa, clonagem de cartão, fraude de internet e invasão de contas são alguns dos golpes mais comuns. Os idosos estão entre as principais vítimas de golpes bancários, com as falsas centrais telefônicas. Somente neste ano, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania já registrou mais de 36 mil denúncias em todo o país. A Febraban afirmou que tem investido em campanhas de conscientização e em sistemas de tecnologia voltados para a segurança. Apesar disso, houve o aumento é de quase 8% em relação ao mesmo período do ano passado. A maioria desses crimes são baseados na exploração da fragilidade das pessoas idosas. Por conta disso, é importante sempre desconfiar e nunca passar dados, fazer operações. A pessoa deve desligar o telefone e procurar o canal oficial do banco ou instituição pública. Sem dúvida, um alerta muito importante. Para falar também sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com outro especialista. O nosso outro convidado desta tarde é o Ricardo Santos, que é especialista em análise estatística para apostas esportivas. Boa tarde, Ricardo. Seja muito bem-vindo. É um prazer também recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Vai ser um prazer aqui contribuir com a galera com uma informação de qualidade. Pois é, e a gente viu aí, que apesar de todos os alertas que são feitos com frequência, muita gente ainda cai nesses golpes digitais. E você, como especialista, qual é a sua análise? Por que ainda acontece isso com muita frequência? A gente viu o número aí, 1 a cada 4 brasileiros. Bom, primeiro eu acho que é importante a gente saber o lugar que a gente vive, né? Nosso país, ele tem muita gente buscando dinheiro fácil. Esta é a verdade. E aí, quando você tem pessoas que estão do outro lado,
que começam a oferecer, pensar em como eu vou oferecer alguma oportunidade que não existe para quem está buscando dinheiro fácil, aí casou, aí isso é um problema. Então, a primeira coisa, no Brasil e algumas regiões do Brasil ainda, isso é pior. Mas quando a gente fala, eu sou especialista em aposta esportiva, eu trabalho com isso há mais de 15 anos, apesar disso estar agora, né, as pessoas no Brasil falando sobre isso. Só que quando a gente fala de apostas, no Brasil surgiu uma grande febre do tal de jogo de tigrinho, por exemplo. E aí muitas pessoas começaram a oferecer isso como uma fonte de renda, como uma coisa para se fazer dinheiro, gente para sair do trabalho e vou viver de jogo de tigrinho, jogo de cassino. Então, como cientista de dados, que este é o meu trabalho há muitos anos, a primeira coisa é afirmar para as pessoas: não existe forma de você vencer em jogos de cassino, como é, por exemplo, o tigrinho. A aposta esportiva é outra coisa. Acho que é uma coisa legal para a gente diferenciar. A aposta esportiva não tem nada a ver com cassino. As pessoas acabam colocando no mesmo balaio. Mas a primeira coisa que as pessoas têm que saber, Kleber, é qualquer oferta de qualquer coisa que pareça dinheiro fácil, ou que a proposta seja essa, já desconfia, já vai buscar informações, vai olhar em Reclame Aqui, vai olhar em uma série de sites, porque a galera não para. E a polícia acaba com um golpe, surge outro, né? É sempre um atrás do outro. Olha, importantíssima a sua participação, as suas palavras realmente têm que ser ouvidas e levadas muito, muito a sério, mas para alguns podem ser até consideradas previsíveis. O problema, e eu queria que você comentasse isso também, é que os idosos, como a gente viu na reportagem, são o principal alvo desses golpes. E também outro dado importante, mais da metade das vítimas ganha até 2 salários mínimos. O que esse perfil mostra? Mostra que os criminosos se aproveitam do fato de muitas dessas pessoas não terem o conhecimento tecnológico, né? Elas estarem em condição vulnerável, ô Ricardo. Eu não diria, não é nem só uma questão tecnológica. Eu acho que é uma questão mesmo de um pouco de falta de educação financeira, e até para os idosos mesmo. Hoje se fala muito disso, mas eu vou dar um exemplo para você. Existe uma oferta hoje muito irresponsável, na minha análise, de bancos, uma oferta muito irresponsável de agências que oferecem créditos consignados, porque imagina só um idoso, por exemplo, está aposentado, que recebe ali R$2.000 por mês, e claro que esse valor não dá para fazer nada, quase nada do que ele deseja no mês, e aí alguém liga para ele oferecendo dinheiro. Então, isso é muito complicado. Só que isso acontece não é só em golpes. Não, tem gente que liga de próprio banco ligando, de agências reais mesmo ligando. Então, eu acho que vai muito além do golpe, das pessoas que fazem isso de forma para aplicar golpe nas pessoas. Eu acho que vai no quanto os idosos, qualquer idade, estão preparados ou não para lidar com as suas finanças. Então, eu acho que é muito mais profundo do que apenas olhar para... então as pessoas caem em golpes por falta de conhecimento da tecnologia. Não, porque tem idosos, mas também você tem pessoas jovens. Eu tenho um amigo, por exemplo, que tem perto de um pouco menos de 30 anos e acabou caindo em um desses golpes aí e perdeu mais de R$120.000. Então, e conhece de tecnologia. Então, eu acho que falta muita educação do nosso povo no sentido de entender como é que finanças funcionam, o que pode ser real, o que não é real, enfim, tem um trabalho de educação muito grande para ser feito, além da tecnologia. Kleber. Certíssima a sua análise, por isso, inclusive, que eu ressalto a importância da participação, né, no nosso jornal de especialistas como você. Então, aproveito, Ricardo, a sua especialidade aí nessa área de apostas esportivas e peço para que você acompanhe comigo agora essa outra reportagem. Olha só,
Isso porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que até 600 sites de aposta online serão banidos do Brasil nos próximos dias. As plataformas apresentam irregularidades em relação à legislação aprovada pelo Congresso Nacional. Vamos conferir. Em outubro, vários sites de apostas irregulares vão deixar de funcionar no Brasil. O ministro Haddad recomendou que os jogadores resgatem os recursos nesses sites já para evitar que o dinheiro seja perdido. A lista de bets ilegais a serem banidas deve ser divulgada nesta terça-feira. E as operadoras deverão derrubar os sites a partir do dia 11, quando a ordem será oficializada pela Agência Nacional de Telecomunicações. O governo vai adotar novas medidas e fiscalizar de forma mais dura as regras que já estão em vigor, como o acompanhamento das apostas por CPF, a limitação das formas de pagamento e a regulamentação da publicidade das empresas. Haddad também afirmou que a equipe econômica vai banir determinadas formas de pagamento para as apostas online, como os cartões de crédito e também com o cartão do Bolsa Família. Somente em agosto, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais com as bets. Nós voltamos agora a falar com o Ricardo Santos para comentar também esse assunto. Ricardo, a gente viu aí a reportagem e agora, então, mais do que nunca é hora de evitar esses sites de aposta, não é mesmo? Ainda não se sabe quais terão autorização do governo, quais serão regularizados. E, na dúvida, é melhor tirar o dinheiro imediatamente, Ricardo? Bom, vamos lá. Primeiro que não são só 600 sites como o nosso ministro imagina. Você tem muito mais de 10 mil sites de apostas no Brasil. E, particularmente, eu acho que esta ação ela praticamente não vai ter efeito, porque por falta de conhecimento mesmo do nosso governo em relação a isso. Estes sites, eles já têm outros domínios. Então, ele vai fechar eles vão criar outros 10. Isso já aconteceu em Portugal, por exemplo. Você tem casas que têm mais de 1000 URLs diferentes de acesso. E então, a questão não é só essa, de derrubar os sites. Isso está acontecendo por conta de uma pressão muito grande da mídia. Eu diria até por alguma falta de informação. Por quê? Os sites... Primeiro que a regulamentação já foi muito mal feita em relação a... Ela colocou jogos de cassino, jogos de apostas esportivas no mesmo lugar. Isso está completamente errado. E aí, o que aconteceu? Muita gente começou a ser ludibriada por conta desses joguinhos de cassino, tigrinho, aviãozinho, esse monte de jogos aí. E agora uma pressão muito forte no governo, porque tem pessoas usando Bolsa Família. Só que vai muito além disso. Essa é a informação mais rasa que chega para as pessoas. Há uma pressão muito grande também do setor bancário, do setor varejista. Por quê? Porque o dinheiro acaba trocando de mãos. Você tem influenciadores de mercado financeiro que tem pessoas que não estão colocando dinheiro na bolsa ou na corretora que eles representam para colocar em casas de apostas. Então, de alguma forma, para a gente ser bem sincero aqui, tá todo mundo querendo o dinheiro do Bolsa Família. Tá todo mundo querendo o dinheiro das pessoas. Só que um quer para colocar no banco dele, o outro quer o dinheiro para colocar na corretora dele, o outro quer o dinheiro para comprar o curso dele. Então, por isso que eu digo, falta muita educação, Kleber. As pessoas precisam ter educação para saber o que ela faz com o dinheiro dela. Porque não adianta eles vão proibir, por exemplo, apostas com Bolsa Família para fazer depósito. Esse cara vai em qualquer lugar, no mercado, ele vai trocar aquilo por produto e vai vender. Por quê? Porque se ele for viciado, se ele tiver um problema com isso e não for tratado, ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito. Então, não vai ser bloqueio de uma forma de depósito que vai impedir alguém que não tem controle sobre as apostas de fazer outras apostas. Então, o nosso problema é muito maior do que bloquear sites. Agora, eu acho importante o seguinte,
sobre sacar o dinheiro, né? Existem muitas empresas que já aplicaram para a regulamentação no Brasil. Estas não vão sair, vão continuar. Só que o governo deveria publicar quais são esses sites. É a primeira coisa que o nosso ministro deveria fazer. Primeira coisa, quais são os sites que estão permitidos? E eles já têm essa lista. Tá certo. Então, eles já deveriam fazer essa publicação. Tá e não certo. só publicar quais os sites serão bloqueados. Então, tem muita coisa aí que está acontecendo de forma atropelada, enfim. Mas eu acho que vai dar certo em algum momento, só que a gente vai sofrer bastante até lá. Olha, eu concordo plenamente com você, o problema é muito maior e muito mais complexo do que aparenta, e eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o Ricardo Santos, ele que é especialista em análise estatística para apostas esportivas. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, conte comigo. Grande abraço. Olha só, vamos mudar de assunto mais uma vez, porque lá no Mato Grosso do Sul, 2 filhotes de onça pintada foram encontrados em uma propriedade e a suspeita é que eles estavam sendo domesticados. Mas quem vai trazer mais informações é o repórter Wellington Pael. Boa tarde, Pael. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. Os 2 filhotes de onça parda foram vistos por funcionários de uma fazenda que fica em Itacuru, uma cidade localizada na fronteira do Brasil com o Paraguai, aqui em Mato Grosso do Sul. Esses trabalhadores suspeitaram no comportamento dos felinos porque pareciam muito dóceis. As onças não reagiam nem ao avanço dos cães que tem na propriedade e também nem à presença dos funcionários. Foi isso que levantou a suspeita de que alguém na vizinhança estivesse tentando domesticar as onças. Os trabalhadores chamaram o gerente da fazenda, que então acionou a PMA, a Polícia Militar Ambiental, já que a domesticação de espécies nativas é considerada ilegal. Os filhotes foram capturados e encaminhados para a Green Farm, localizada em Itaquiraí, uma cidade a 120 quilômetros de Itacuru. O local é uma propriedade rural conveniada com o IMASU, o Instituto Estadual de Meio Ambiente, e autorizada a receber animais silvestres. Por lá existe toda uma estrutura de reabilitação até que estejam aptos a retornar ao habitat natural. É com você, Kleber. Obrigado, Pael. E do Mato Grosso nós vamos para o Rio de Janeiro. E lá o problema são os macacos. Olha só, um vídeo mostra o momento em que um animal rouba um bolo de um apartamento. E quem vai trazer as informações agora é o nosso outro repórter, o Anderson Nascimento. Boa tarde, Anderson. Olá, Kleber. Boa tarde para você e para todos que acompanham Redação HIT. Desejo a todos uma ótima semana. Está começando, uma segunda-feira, que seja uma semana de grandes conquistas. Mas, Kleber, essa notícia nos impressionou, porque a gente já tem visto aí atos de criminalidade, de roubo, furtos, por todos os lados. Mas realizado por animais silvestres foi a primeira vez aqui no Rio, pelo menos esse ano. A questão é que esse macaco ele conseguiu roubar foi um bolo inteiro e saiu pelos telhados. O macaco foi flagrado fugindo com um bolo furtado de um apartamento na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. As imagens mostram o animal com a embalagem nas mãos descendo pelas janelas. Sobre o telhado, o macaco ainda tenta abrir o pote, mas como não consegue, ele fica com o pote fechado mesmo e seguindo a aventura. O outro macaco está acompanhando tudo que ele está fazendo. Em seguida, o macaco pula numa árvore e sobre os galhos, ainda com a embalagem de bolo nas mãos, sem conseguir abri-la, e some no meio das folhagens. Kleber, uma aventura animal aqui no Rio de Janeiro, né? É bom que já fica um alerta para quem quiser deixar quitutes, bolos, deixa fora, perto da janela, ou melhor, mantenha as janelas fechadas, porque pode ser surpreendido por um desses animaizinhos. É com você. Muito obrigado, Anderson. E agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque nas redes sociais nesta segunda-feira. E olha só, vamos começar então mostrando um vídeo lá da Argentina e ainda falando de animais. Milhares de papagaios invadiram uma pequena cidade e estão causando um maior tumulto e até chuva de cocô nos moradores. Olha só, vamos ver esse problema.
Os moradores da cidade de Hilário Ascazub, na Argentina, receberam uma visita muito indesejada. Cerca de 50 mil papagaios invadiram o céu da pequena cidade em busca de comida e abrigo, já que o desmatamento e as queimadas também alcançaram a região onde eles habitam. O problema, segundo os habitantes da cidade, é que as pequenas aves chegaram causando uma grande bagunça, seja com seus gritos muito altos, seja mordendo os fios, causando até blackouts, e o pior de tudo, com chuvas de cocôs, sujando tanto as pessoas quanto as ruas e as praças. Os moradores até tentaram afastá-los, mas os biólogos dizem que só no verão, na época de reprodução, é que eles finalmente irão deixar a cidade em direção ao sul. E no Mato Grosso, o dono de uma moto, ele colocou um papelão em cima dela para proteger a moto do sol. O problema é que o reflexo do retrovisor acabou aquecendo o papelão e a moto pegou fogo. Olha só essa imagem. O incêndio aconteceu na cidade de Canarana, Mato Grosso. Na época mais quente do ano, o dono da motocicleta decidiu colocar uma espécie de papelão sobre ela para protegê-la do sol. Sem cobrir o retrovisor, o reflexo foi totalmente direcionado para o papelão, que começou a aquecer. Instantes depois, uma chama teve início no papelão e se alastrou por toda a motocicleta. A ação foi muito rápida. Em alguns minutos, a moto já estava totalmente destruída pelo fogo. Apesar do grande estrago, as autoridades alertam contra essa prática que, infelizmente, tem sido muito frequente na região. E agora é hora da gente falar de esportes. E a semana, aliás, começa com uma polêmica. No sábado, a CBF anunciou as datas das semifinais da Copa do Brasil, mas o Corinthians e o Vasco não gostaram da tabela, já que os jogos de volta foram marcados para o fim de semana. E o caso pode parar na justiça. Mas quem vai trazer mais informações para a gente é o Fernando Jesus. Ele, aliás, está lá no Corinthians, na Zona Leste de São Paulo. Vamos ver o Fernando aqui, vai aparecer aqui no telão. Boa tarde, Fernando. Conta para a gente aí como é que está essa situação. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a você que nos assiste. A decisão da semifinal da Copa do Brasil está perto, está chegando. O jogo de ida vai acontecer nesta quarta-feira, na quarta-feira, dia 2 de outubro, e Vasco e Corinthians são os mandantes dessa decisão. Ou seja, o Vasco vai enfrentar o Galo lá em São Januário, no jogo da volta, e o Corinthians enfrenta o Flamengo lá em Itaquera, na Neoquímica Arena. Então vamos conferir as datas e os horários dessa decisão tão importante. O Vasco vai enfrentar o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, na Arena MRV, às 7h15 do dia 2 de outubro, nesta quarta-feira. E no mesmo dia, o Corinthians visita o Flamengo lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, às 9h45 da noite. O jogo da volta para o Vasco da Gama será realizado às 18h30 do dia 19 de outubro, um sábado. E o do Corinthians, lá na Neoquímica, será realizado no domingo, dia 20 de outubro, às 16 horas. Já deu para perceber que a decisão está bem diferente do habitual. Isso porque nas edições passadas, as decisões, os jogos de volta da Copa do Brasil eram realizados em dias de semana e à noite. E neste ano será realizado em um final de semana à tarde. E o Vasco e o Corinthians não gostaram nada dessa decisão e já se manifestaram contrário a essas alterações realizadas pela CBF. O Vasco, inclusive, já disse que pretende ir ao STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e utiliza artigos da regulamentação da competição como argumentos. E o primeiro artigo que eles utilizam como argumento é que as datas base da Copa do Brasil, ou seja, as datas das decisões são divulgadas e devem ser respeitadas pela CBF. O segundo artigo diz que perder atleta por data FIFA não é motivo para alteração do dia do jogo. E, por último, o artigo em que diz que esse pedido de mudança só deve ser realizado pelo clube mandante, pela emissora que detém os direitos de transmissão da partida ou então pela federação. E no caso, Atlético Mineiro e Flamengo são os visitantes dessa decisão. E o pedido dessa alteração de dias dos jogos partiu do Atlético Mineiro e do Flamengo com a alegação de que os clubes ficariam desfalcados sem jogadores que
podem ir defender as suas seleções na data FIFA nos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, e eles não teriam tempo suficiente para retornar ao clube e disputar a partida de volta da decisão. Mas, nesse caso, como eles são os visitantes da semifinal, eles não poderiam realizar este pedido. Então vamos acompanhar aí os próximos capítulos. E agora, mudando de assunto, mas ainda falando de futebol e de Corinthians, vamos falar do diretor jurídico do clube. Inclusive, eu estou aqui no Parque São Jorge, onde fica a diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Leonardo Pantaleão, agora ex-diretor jurídico do clube, pediu a renúncia do cargo em que ele ocupava desde junho de 2024. E esse pedido aconteceu por meio de uma carta que ele enviou ao presidente do Corinthians, o Augusto Melo. O Augusto, assim que ele recebeu o pedido, ele aceitou, e o Leonardo Pantaleão ainda alegou que o motivo do pedido de renúncia foi porque ele percebeu que tinha algumas divergências entre ele e a diretoria do clube. Fernando. Na forma Muito de obrigado conduzir... aí por essas informações. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Não se esqueça que às 18h30 eu volto com mais notícias para você. Até mais.